Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa segunda videoaula da temática Obsessão Não Boa. Então, na videoaula anterior nós falamos de linhas gerais, né, o que vem a ser obsessão, principalmente pegando aí a definição de Kardec. E depois nós apresentamos o livro Obsessão e Suas Máscaras, né, da autora Marlene Nobre, já na sua 16ª edição. Ela fez uma análise muito bacana da obsessão presente nas obras do André Luiz e classificou as obsessões que ela observou lá em duas grandes categorias, que seria obsessões de natureza anímica e de natureza espirítica. Cada uma delas em duas categorias, né, chamadas de efeitos inteligentes e efeitos físicos, e depois em subcategorias, né, essas daqui na anímica, essas daqui de natureza espirítica. Nós falamos que a gente ia então aproveitar desse livro e trazer algumas reflexões que ela faz, né, e principalmente com alguns exemplos, com alguns casos. Vamos analisar esses casos que nós consideramos muito importantes para o próprio conhecimento nosso e da própria obsessão, né, para estarmos mais preparados para lidar com isso, tá? Bom, aqui só um lembrete, né? A gente falou na videoaula anterior sobre, por mais que o Kardec trouxe coisas interessantes, né, e revolucionárias até, mas ele teve um tempo de vida curta e se deparou com os fenômenos espíritas já numa idade mais avançada, né, acima de 50 anos, né, que ele se depara pela primeira vez com das Mesas Girantes. Em 57 ele escreve ali o Livro dos Espíritos, já com 53 anos, e também não morreu cedo, né? Ele morreu aos 65 anos, ou seja, 12 anos só após a edição do Livro dos Espíritos. É por isso que nós consideramos, né, que as obras do Chico, elas complementam de uma maneira significativa, né, as obras de Kardec, porque não deu tempo para ele escrever tudo que tinha que escrever, né? Então, por exemplo, o Chico já começa, né, sua primeira edição do Parnaso Além Túmulo, que foi o livro que abriu para ele, para a sociedade, que mais chamou a atenção à sociedade. Não foi o primeiro livro foi Cartas de uma Morta, mas foi o que chamou mais atenção para a sociedade. Ele tinha 22 anos. Ele inicia ali a série André Luiz, né, escrevendo a primeira edição do Nosso Lar com 34 anos, né, e vai morrer aos 92 anos, 70 anos após a edição do Parnaso Além Túmulo. Então, um tempo de vivência bem maior do que o Kardec, então deu para escrever bastante coisa a mais. Além disso, o Chico é um médium psicógrafo, além de outras mediunidades que ele tinha, e o Kardec não. O Kardec ele se sistematizava, né? Ele sistematizava o que os outros médios faziam, né? Ou seja, os dois juntos têm aí 82 anos, né, de experiência de análise dos fenômenos espíritas, né? Vamos começar então, né, no slide 2, exemplos de algumas obras, de alguns casos de obsessão nas obras de André Luiz, né, efeitos inteligentes, simbiose em graus diversos. Ou simbiose, de maneira mais geral, sem uma preocupação mais, uma definição mais refinada, né, técnica refinada, a gente pega lá no dicionário, a associação, né, de dois seres, no quais os organismos recebem benefícios, ainda que em proporções diversas. Então, dois seres, né, duas plantas, uma planta e um animal, dois animais, dois seres, tá, se associam e que ambos recebem benefícios em proporções diversas, né? Pode ser o mesmo benefício, um pode receber mais benefícios que o outro. Então, de maneira geral, a simbiose é isso, tá? E ela aqui na página 90, né, a Marlene Nobre diz o seguinte: no homem, por exemplo, existem simbioses fisiológicas em que micro-organismos se albergam no trato intestinal dos seus hospedeiros, apropriando-se-lhes dos sucos nutritivos, mas gerando substâncias de outra existência dos anfitriões, né? Então nós temos, por exemplo, dentro do nosso intestino, do nosso estômago, bactérias que se aproveitam lá dos sucos nutritivos. Então para ela isso é interessante, e para nós também é interessante, porque ela também gera substâncias úteis, né, para favorecer a digestão. Então é um tipo de exemplo de simbiose que ela dá. Então, fazendo essa analogia, agora ela vai citar alguns exemplos de simbiose espirituais. Vamos lá. Então aí no slide 3, né, começa com a seguinte reflexão. Ela traz então o caso da Esther e sua família, que está lá no livro Missionários da Luz, né? Então diz lá o seguinte: Alexandre é o tutor espiritual ali dessa história, né? Alexandre dirigiu-se com André Luiz à casa de Esther,
localizado em uma rua modesta. Antes mesmo da penetração deles no ambiente doméstico, perceberam uma grande movimentação de entidade de condição inferior, com entradas e saídas constantes. Penetraram a casa em que os espíritos menos evoluídos se dessem conta, sem que os espíritos menos evoluídos se dessem conta, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. A família, constituída de viúva, 3 filhos e um casal de velhos, né? Provavelmente avô e avó desses 3 filhos. Então temos aí 3 com 4, 6 pessoas, né? Permanecia a mesa de refeições no almoço muito simples. Um fato marcante, até então inédito para André Luiz, estampou-se a ambos. 6 entidades envolvidas em círculos escuros, alimentadas pelo sistema de absorção. Então 6 entidades ali imantadas, né? Então provavelmente elas estavam influenciando o corpo astral dela com o corpo astral de cada um desses 6 que estavam na mesa. Os 6 se alimentavam, os encarnados, e elas aproveitavam daquele alimento e também absorvia, né, de alguma maneira ali, pela matéria etérica, né, que tinha também aqueles alimentos, absorvia esses alimentos. Tá? Diante do espanto do nosso caro médico desencarnado, Alexandre explicou, que foi um instrutor: meu amigo, os quadros de viciação mental. Tá? Então, essas entidades estavam viciadas mentalmente na necessidade de se alimentar. Então, como elas estavam viciadas na necessidade de se alimentar, isso para elas tinha um efeito. Né? Ignorância e sofrimentos da área sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas de paz de espírito. Isso é intuitivo para todos que estimam reto pensamento. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na costra, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos, vão se ligar ao corpo físico. Olha só. Então essa viciação mental aqui, nesse caso que ele está falando, também tem a interpretação de ser uma viciação mental mútua, ou seja, essas 6 entidades, ela tinha grau parentesco com esses 6 encarnados. De alguma maneira, eles pensavam nesses seres, né, traíam esses seres para dentro de casa, né, de certa maneira se sentiam confortáveis, porque no astral provavelmente eles se encontravam, se sentiam confortáveis com a presença deles, e eles, né, com a simbiose, aproveitavam ali e usufruíam dos prazeres que eles tinham quando encarnados. Né. Só que, detalhes, né? Isso aparentemente trazia benefício mútuo, só que atrapalhava a evolução daqueles 6 desencarnados, que ele tinha outras coisas para fazer, né? Tinha que se preparar, por exemplo, para continuar a próxima encarnação e continuar o processo evolutivo, e eles não estavam ali em uma condições adequadas, né, vibratoriamente, né? Tanto é que eles atraíam outros espíritos de condição inferior, então com certeza isso iria prejudicar politicamente a família. Né? Então a proximidade mais cedo ou mais tarde com esses fluidos mais perniciosos, né, mais negativos, iria prejudicá-las psiquicamente e organicamente, ou seja, em algum momento alguma doença orgânica iria surgir por causa desse intercâmbio simbiótico. Né? Então olha só a complicação que é o negócio, né? Isso a gente faz lembrar aqui, né, do slide que a gente apresentou lá na aula anterior, que a Sueli Caldas Schubert diz o seguinte, né, configura sua obsessão toda vez que alguém, né, encarnado ou desencarnado, exerce sobre o outro uma construção mental negativa, né, ou seja, impõe no outro algum desejo, né, por um motivo qualquer. Então nesse caso o motivo não era vingança, olha só que coisa interessante. O encarnado obsediava o desencarnado com o objetivo de tê-lo por perto. O desencarnado obsediava o encarnado com o objetivo de manter ali um vício que ele tinha, por exemplo, no caso da alimentação. Mas isso poderia acontecer com bebida, poderia ser com cigarro. Então isso nos lembra também aqui que nós falamos, né? Que a obsessão pode ser recíproca, e ela pode ser mais de um obsessor, mais de um obsediado. Né? Nesse caso ali, você tinha mais de um obsessor obsediado. E a gente vê nesse sentido que a obsessão não é necessariamente, então, alguém se vingando do outro. Né? Então a gente colocava essa carinha aqui de raiva só para colocar aquilo que
que é mais comum, que se vê mais, né? Mas também tem a obsessão de simbiose, ou seja, alguém que quer se aproveitar da situação do outro que está encarnado. E o encarnado, por outro lado, obsedia o desencarnado por um desejo de tê-lo por perto. Então, olha como que esse falta de cuidado, né, em enxergar a vida, né, por outros óculos, né, por outras visões, né, pode prejudicar bastante a nossa evolução, né, tanto quem está encarnado quanto está desencarnado. Então ela é simples sugestão, pode ser indução ou coação, né, com objetivo de domínio. Domínio nesse caso é de impor um desejo, né. Aí no slide 5 ela continua. Agora o caso Américo, né? Américo, um rapaz agora no caso Américo, nos domínios da mediunidade. Américo, um rapaz de 30 e poucos anos, procurou o centro espírita em busca de alívio. Desde a infância sofreu influências de espíritos inferiores que se uniram a ele em virtude do seu comportamento inadequado na vida anterior. Aulus explicou que nesse momento ele sofria com a abordagem dos obsessores. Antes do regresso à carne, conviveu largamente com eles. Então olha só, ele tinha então uma vida interior inadequada, provavelmente mantinha um processo simbiótico com esses obsessores e, né, é claro, né, que não é fácil de se livrar de processo simbiótico. Esse é um problema da simbiose também. Além de ela prejudicar ali, naquele momento, aos poucos ela vai se transformando em mecanismos mais complicados, né, e mais profundos de domínio, tá? Que chega uma hora que fica até difícil de desfazer, tá? Antes do regresso à carne, conviveu largamente com ele, de modo que agora, reencarnado, com a simples aproximação dos verdugos, refletia-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas, que lhe sufocava a alegria de viver. Vivia de médico em médico, fazendo todo tipo de tratamento sem resultado prático. A assistência ressaltou que no mundo espiritual, antes da reencarnação, foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia. Olha só, tá? Para você ser vítima de hipnotizadores cruéis, de certa maneira, você tem que dar vazão à sintonia, você tem que abrir o seu campo psíquico, né? Abrir sua guarda para que eles atuem. Tá? E como é que você abre sua guarda? Né? Aqui ele já dá uma dica, em razão da delinquência viciosa que se dedicara no mundo. Então, provavelmente, no mundo, criou-se o processo de simbiose, que continuou-se depois que ele desencarnou, só que daí houve para um outro domínio. Um domínio mais hipnótico, um pouquinho mais complicado. Tá? Sofreu intensamente, voltou à Terra, trazendo certas deficiências no organismo perispiritual, olha só. Né? Então, olha até que ponto uma simbiose problema que ela pode causar. Né? Pode causar, inclusive, uma deficiência no organismo perispiritual, que, claro, depois que ele reencarnar, vai refletir no organismo físico, que é o que aconteceu com ele. Tá? Américo sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual. Desde então vem lutando num laborioso processo regenerativo que se impôs. Ó. Aqui se impôs. Esse se impôs, você pode entender no sentido ou seja, é uma consequência dos seus atos, ou esse se impôs você pode entender também no sentido de que ele, né, o espírito dele, se propôs então a vir nessa vida a trabalhar com isso. Agora, vai ter que ter muita disciplina, tá? Aí no slide 6, ele complementa dizendo isso, ó. Seu sistema nervoso está em péssimas condições patológicas, pelos deploráveis pensamentos de que se nutre, arremessado seu espírito pelos antigos companheiros de viciação. Então, os antigos companheiros não querem abrir mão da simbiose, tá? Só que ele tem que agora fazer um movimento enorme para se livrar disso. Aulus afirmou que o rapaz poderia obter grande melhora consagrando-se à disciplina, ao estudo, a meditação e a prece. Né? Aí, né, a gente vai ver outros mais para frente, né, depois que a gente terminar esses casos gerais, a gente vai ver como que outras coisas que a Umbanda poderia ajudar além disso. Tá? Com isso, renovando-se mentalmente, apressando-se a própria cura. Depois de curado, poderá cooperar com os trabalhos mediúnicos de maneira mais proveitosa. Né? Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Mas se a gente pensar nisso aqui, ó, disciplina, estudo, meditação e prece, ali no slide 7, a gente vai ver que aquilo que foi dito vai trabalhar aquilo que nós já falamos, ou seja, vai trabalhar o corpo espiritual dele, né? Então você fala aqui
prece, a meditação, tem a ver com o corpo espiritual, tem a ver com uma ligação mais forte com o Atma e o Budi. Trabalha com o mental. O mental vai trabalhar com estudo, tá? A meditação também, mas o estudo principalmente, trabalha bastante com o mental. Emocional e o físico. O emocional e o físico é quando fala da disciplina, porque aí você tem instintos, né, carnais já criados, né, que vêm com ele há um bom tempo, que tem que ser disciplinados, não adianta, tá? Tem que ser disciplinados. Então, todos esse processo aqui tem a ver, né, com cuidar com a mesma dedicação, carinho, tempo e intensidade desses corpos, tá? No caso da Umbanda, se ele tiver a oportunidade de ir no templo de Umbanda, por exemplo, ele vai ter uma ajuda muito grande nesse processo. Por exemplo, no caso do emocional e o físico, né? Então ele vai lá receber ajudas para limpar o seu duplo etérico, para harmonizar um pouco o seu campo emocional, recebendo ali as irradiações emocionais positivas que vêm do médium por meio, que vem do guia, né, por meio do médium. Então, outras coisas que pode ser dita para eles para fazer em casa, e depois a gente entra nesse detalhe, tá? É só para mostrar para vocês que sempre esse conjunto aqui está presente quando a gente fala em tratamento, tá? Não tem como sair disso, tá? Vamos lá. Continuando agora, a gente já falou então da simbiose em graus diversos, agora vamos ver um pouco sobre parasitose mental ou vampirismo espiritual, tá? Focando agora as infecções fluídicas. Parasita, também pegando uma definição mais geral, sem entrar numa definição mais técnica, é todo organismo que vive obtendo seu alimento do outro, né? É parasitar, ou seja, indivíduo que vive à custa alheia, tá? Aí no caso é só o benefício dele, obviamente que o outro não tem benefício, né? O exemplo mais comum que a gente vê é o carrapato, né? O carrapato que vive à custa do sangue do cachorro, por exemplo. O cachorro não se beneficia nada com aquilo, tá? Então essa é a definição de parasita. E vampirismo espiritual está relacionado com isso, é quase que sinônimos, tá? Aí nesse caso aqui na página 105 do livro, ela diz o seguinte, ó: na parasitose mental temos o vampirismo, processo em que os desencarnados sugam a vitalidade dos encarnados, podendo determinar nos hospedeiros doenças as mais variadas, até mesmo a morte prematura, tá? Então vamos lá, ver alguns casos que ela fala. Aí ela vai citar aqui os mensageiros, né, o livro Os Mensageiros, as reflexões sobre as larvas mentais dos encarnados. Quando a gente fala de parasitismo e vampirismo, não é só relacionados, por exemplo, com pessoas que têm vícios de cigarros e vícios de bebida, que é os exemplos mais comuns que são dados, né? E diz que o vampirismo é alguma entidade que tem esse vício, se aproxima da outra para se aproveitar, por exemplo, que ela está fumando e também receber aquela fumaça. Existe isso também, tá? Mas não é só isso, tá? Há outros casos muito mais sérios relacionados a isso, que é o que ele vai citar agora, que são as larvas mentais dos encarnados. Não podemos nos esquecer que os encarnados também produzem larvas mentais que são vampirizadas pelos desencarnados. Como vemos, na estrada do psiquismo sempre existe dupla mão. Espíritos desenfaixados da matéria ou ainda estagiando nela têm as mesmas capacidades produtivas. Em Os Mensageiros, Aniceto chamou a atenção de Luiz e Vicente para as manchas escuras na via pública de grande cidade, nuvens de bactérias variadas que flutuam em grupos compactos, obedecendo a princípio de afinidade. O benfeitor espiritual apontou para certas difíceis regiões da cidade onde havia zonas de material mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. O instrutor acentuou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Então veja bem, como nós já vimos falado, né, quando a gente estudou um pouco lá sobre o corpo astral, o duplo etérico, o corpo físico, ou seja, a matéria astral, a matéria mental, de que existia então formas de pensamentos, formas astrais, também existem micro-organismos astrais, tá? Nesse caso, a nossa mente deturpada, viciada em coisas negativas, criam então esses micro-organismos astrais, tá? Que tem ali um pouquinho ali de matéria astral, um pouquinho de matéria etérica,
Agora vamos ver o que o André Luiz fala sobre isso. O André Luiz perguntou a Nascente: a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria? Ou seja, será que essa criação é só uma forma de pensamento estática, né? É só uma criação estática? Olha o que o mentor respondeu no slide 10. Como não? Já poderia parar por aí, né? Nem precisava ler o resto, ou seja, tem. Tá? Então, essa matéria mental, ela cria micro-organismos que têm vida própria. Tá? E micro-organismos que vão depois interagir com o orgânico, que a gente vai ver daqui a pouco. Ó. Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive no aparelho psicofísico? Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzida pelo corpo doente, então se o seu corpo orgânico produz bactérias, o corpo psíquico também produz bactérias. Certo? Temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidades de circunstâncias. Então esses micro-organismos, né, mentais e que tem a matéria astral, a matéria etérica, pode ter uma forma de bactérias, de vírus, de larvas, tá? E por aí vai. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoece corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Então, quando a ciência e a medicina evoluir, começar a estudar também esses micro-organismos, tanto as suas causas como a maneira de tratá-los, aí vai ter uma chance muito grande das doenças orgânicas serem curadas de uma maneira mais rápida e mais efetiva. Né? Mas no que concerne a cura real, somos forçados a reconhecer que essa pertence exclusivamente ao homem espírito. Então, a cura real, você tem que tratar de todos os corpos do espírito. A gente volta de novo ali para o slide 11, a esses 4 corpos. Então, uma cura real, você tem que pensar nesses 4 corpos, porque eles interagem a todo momento. Tá bom? Slide 12 agora. Aí ele traz agora reflexões sobre isso, que o André Luiz fala no livro Missionários da Luz. Tá? Lá ele diz o seguinte: em Missionários da Luz, André Luiz continua seus estudos sobre as larvas mentais. Observou que não tem forma esférica, nem era do tipo bastonete como as bactérias biológicas, entretanto formava colônias densas e terríveis. Em uma sessão, pôde examinar um rapaz candidato ao desenvolvimento mediúnico e um centro espírita. Constatando a presença de aluviões de corpúsculos negros, possuídos de espantosa mobilidade, que se deslocavam desde a bexiga urinária, passando ao longo do cordão espermático e formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, na uretra e invadindo os canais seminíferos, para finalmente lutar contra as células sexuais aniquilando-as. Olha só, aquilo que nós falamos. Além dessas formas, né, criadas terem vida própria, elas interagem com essa matéria. Porque, então, como a gente viu ali que tem vários graus de matéria no astral e no etérico, e aquelas que estão mais próximas, obviamente, interferem mais uma na outra, seria esse caso. Então elas interferem na orgânica, que vai com certeza provocar doenças no orgânico, não é só doença psíquica, no orgânico. Tá? Alexandre designou de bacilos psíquicos de tortura sexual, explicando que o rapaz os vinha cultivando pela falta de domínio das emoções próprias, tá? Por meio de experiências sexuais variadas e pelo contato com entidades grosseiras que se afincavam com as petições dele. Então olha só, corpo emocional, falta de domínio das emoções próprias, né? Que vai repercutir no falta de controle e disciplina do físico, então dos seus instintos mais carnais, que vai atrair entidades grosseiras que vai, né, alimentar esse ciclo vicioso. Essas companhias espirituais visitavam com frequência como imperceptíveis vampiros, claro. Né, esses vampiros se alimentam exatamente dessas formas astrais, essas larvas. O rapaz acreditava que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se essa não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico. Novamente, a importância de estudar os 4 corpos juntos. Né? Aí no slide 13, ele continua. André analisou outra candidata ao desenvolvimento da mediunidade. Em grande zona do ventre dessa senhora, observou muitos parasitas conhecidos do campo orgânico, mas lá estavam também outros, como se fossem lesmas voracíssimas. Olha só, agora ele repara outro micro-organismo, né, que se assemelha mais a lesmas voracíssimas do que uma bactéria ou um vírus, ou uma larva. Né?
essas lesas atacavam os sucos nutritivos com assumo potencial de destruição, novamente, ou seja, elas interagiam com o orgânico. Tá? E nesse caso, o Alexandre diagnosticou: temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender as exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesmo, caiu na glutonaria crassa, né, tornando-se presa de ser de baixa condição. Tá? Então, no slide 14, o Alexandre ressaltou que ninguém quer fazer do mundo terrestre um cemitério de tristeza e desolação. Tá? Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, né, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Isso é uma maneira de você lidar com os excessos, disciplina, resignação. Né? O que seria resignação? Você tem um desejo muito forte, por exemplo, um rapaz que tem um desejo muito forte de ter várias experiências sexuais com diferentes pessoas que às vezes ele nem conhecia. Você tem que renunciar a esse desejo, tem que ter disciplina, porque você sabe que as consequências que você vai ter disso, de ter isso de maneira desregrada, serão enormes. Tá? Então, não tem, né? Ou seja, algo, né, que tem que ser internalizado nas pessoas, porque as consequências que a gente vê aí, né, cria-se um círculo vicioso, atrai esses vampiros espirituais que depois vai alimentar nele esse desejo, e aí fica um círculo vicioso. Tá? E concluiu o mentor: não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem equilíbrio construtivo dos aprendizes, na sublime ciência do bem viver. Né? Novamente, nessa ciência do bem viver, a gente volta: cuidar do corpo espiritual, cuidar do corpo mental, cuidar do corpo emocional e cuidar do corpo físico. Na realidade, quando você cuida dos quatro, fica mais fácil de lidar com esses processos que muitas vezes são instintivos, né, que vêm de longa datas conosco, e às vezes fica difícil de controlar quando você foca somente um corpo. Fica mais fácil quando você foca todos os corpos. Tá? Como a gente já disse, a gente vai dizer mais vezes também pela frente. Bom, na videoaula de hoje, a gente vai encerrando por aqui, porque a gente está esgotando aí o prazo de 30 minutos que a gente sempre se propõe, e na próxima videoaula então a gente vai continuar com essa reflexão, tá? Então, até lá.